O que a gente está vendo assim, nesse campeonato é um grande Botafogo. Especialmente com bola, na hora de atacar. Ninguém faz no continente, na América do Sul, o que o Botafogo faz. Atacando é com alguma distância o melhor time do continente, o melhor time do Brasil, o melhor time da América. Se vai ganhar a Libertadores. Bom, rapaziada, então acabou aí, né? Botafogo 3-0 em cima do Vasco da Gama aí, né? O clássico carioca. E essa partida deixou o Botafogo muito perto do título brasileiro. Ainda mais porque ontem o Palmeiras perdeu, né, o seu jogo, que foi contra o Corinthians. Mas enfim, vamos ver o que a imprensa achou sobre essa goleada da equipe do Botafogo contra o Vasco da Gama. Vamos falar muito também sobre Série A. É terça-feira, mas tem Série A. 3 jogos na noite de hoje. O Botafogo está mais líder do que nunca. Fez 3-0 no Vasco no clássico do estádio Newton Santos. 3-0 também é o placar de São Paulo e Bahia. O São Paulo está vencendo o Bahia na Fonte Nova. Finalzinho de jogo por lá em Salvador. 3-0 para o São Paulo. E o Internacional no Beira-Rio vai fazendo 2-0 no Criciúma, confirmando a sua boa fase. Quem também está em boa fase é Carlos Eduardo Mansur. Ele e Conrado Santana. Vamos conversar muito sobre a rodada, né? A rodada está se prolongando, né? Começou lá na sexta-feira com o duelo entre Fluminense e Grêmio, né, no Maracanã, e termina amanhã com 2 jogos, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro lá em Goiânia. Convido vocês aí de casa a participarem com a gente do programa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vai lá no X, no Twitter, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente, tá legal? Você, torcedor do Botafogo, tá animado? Já pode dizer que o Botafogo é campeão ou tá cedo, hein? Tá ficando difícil pro Palmeiras e pros rivais, hein? Abrir pontos assim, são 6 pontos na diferença agora, né? Na liderança do campeonato. Na reta final, com tudo que o Botafogo tem jogando, especialmente, não tá fácil para Palmeiras e Fortaleza, os postulantes a derrubar o Botafogo e tentarem tirar o título do time de Arthur Jorge. Carlos Eduardo Mansur. O Botafogo em clássicos com o Arthur Jorge. Os números são impressionantes também, Mansur. São 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. 12 gols marcados, 2 gols sofridos. E a campanha do Campeonato Brasileiro muito sólida até aqui. Dá para dizer que está, pelo menos, cada vez mais difícil para Palmeiras e Fortaleza, principalmente depois do tropeço de ontem lá em Itaquera com a vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Conrado. Todo mundo que assiste o Troca. Tá difícil, não é só pela pontuação, né? A qualidade de jogo, né? Sem dúvida. Assim, especialmente, o que a gente está vendo assim, nesse campeonato é um grande Botafogo. Especialmente com bola, na hora de atacar. Ninguém faz no continente, na América do Sul, o que o Botafogo faz. Atacando é com alguma distância o melhor time do continente, o melhor time do Brasil, o melhor time da América. Se vai ganhar a Libertadores. O Campeonato Brasileiro, eu acho que ele deu um grande passo, ainda não acabou, mas ele deu um grande passo. A Libertadores é um jogo só contra um time que tem um monte de qualidades também. Mas se a gente pegar a média de atuações ao longo da temporada, especialmente com bola, ninguém faz o que o Botafogo faz. Especialmente quando joga no seu estádio. O ritmo que o Botafogo consegue dar em algumas passagens dos seus jogos no Newton Santos, ele transforma o adversário naquele pugilista que está contra as cordas, tomando uma sucessão de golpes, rezando para aquele momento passar, para aquela onda passar, para ele poder respirar um pouco no jogo. E o Botafogo, além disso, hoje, quando teve esse momento, conseguiu fazer 2 gols e praticamente encaminhar o jogo muito cedo, né, logo no início do clássico. É muito impressionante o que faz o Botafogo. E se ele pega o adversário saindo para atacar e recupera a bola, é impressionante a rapidez com que ele atravessa o campo. Nenhum dos gols do Botafogo hoje, ele teve a bola por mais de 15 segundos para levar a bola, por vezes para atravessar 70 metros de campo e levar a bola até o gol adversário. Eu vou te falar, pelo menos para mim, é agradabilíssimo ver esse Botafogo jogar, né? Nesse lance, por exemplo, é um contra-ataque, uma bola roubada. Reparem, né? O Conrado vai falar já com propriedade, o cruzamento do Alex Telles pega 4 jogadores do Botafogo na área. São 4 jogadores do Botafogo na área, 3 vão para a primeira trave. A marcação vai toda nesses 3 jogadores e o Savarino sobra atrás para fazer um golaço, Conrado, aquela batida que o boleiro gosta de pegar, né? Aquela fatiada mandando a bola na rede. A fase do Botafogo é espetacular e os adversários que se cuidem porque está sedento por conquistar 2 títulos, né, Conrado? Boa noite. Tudo bom, Diniz? Boa noite, Mansur, todo mundo aqui com a gente.
O Botafogo amassou o Vasco, né? Foi um atropelo, assim, você olha o primeiro tempo, né? Às vezes a gente fala que o placar não diz que foi o jogo, às vezes é um 3-0, não, mas foi mais difícil, esse aqui é o contrário. Acho que poderia ter sido até mais. Foi assim, uma superioridade muito assim, gritante. É claro que teve a expulsão do João Vitor, mas mesmo antes da expulsão, eu diria até que o Botafogo diminuiu o ritmo. Antes da expulsão estava até melhor. E mostra isso tudo que o Mansur falou, você também, essa parte técnica, a parte tática também, trabalho do Arthur Jorge, mas impressiona muito essa parte física do Botafogo. Então isso que o Mansur falou, né? Não fica pouco tempo, rouba, já chega na frente, que você disse, chegou com 4 dentro da área, a gente pode falar disso taticamente, né? Preenche a área. Mas isso é a parte física, rouba a bola lá, sai todo mundo, é a cavalaria, vai todo mundo, sai atropelando, você vê da câmera de cima, assim como os caras do Vasco demoram um pouquinho mais e o do Botafogo chega todo mundo lá dentro. Então é completo esse time, é completo, é um trabalho realmente que pega todas as fases e aí você pega até o fora do campo, porque para você fazer isso você tem que ter jogadores com essas características que estão bem fisicamente, isso faz parte do mapeamento de jogadores na hora de contratar. Queremos jogadores nesse estilo, porque o nosso time vai jogar assim, o nosso técnico joga assim, então você vê a parte física desse Botafogo, além da técnica, além da tática, também sobra. Foi um grande jogo realmente contra o Vasco. E a gente vai mostrar os gols para vocês, depois tudo no detalhe. Carlos Eduardo Mansur vai fazer a análise tática dele, mas reparem numa coisa, Mansur, Conrado, amigos do Troca de Passes. Quando o Botafogo tem a bola, do meio para frente não há um jogador trotando sequer. Todos estão em alta velocidade correndo na direção da área. Não há trote. Não há trote. E isso é algo que chama muito a atenção nessa... Vamos ouvir os jogadores? Vamos lá. Ainda e a gente já volta com as análises. Vamos ouvir os jogadores do Botafogo, Galdames do Vasco, né? E o Júnior Santos do Botafogo, na saída do gramado lá no Newton Santos. Bueno, tú lo dijiste. Creo que ese tipo de licencia contra el primer equipo de la clasifica de la tabla de posiciones no se pueden cometer. No podemos entrar así los primeros 15 minutos, los que entramos. En 10 minutos nos hicieron 2 goles. Después la expulsión. Son errores que contra estos equipos no se puede cometer porque pasa lo que pasó hoy, ¿no? Que manejaron la pelota todo el partido. Sufrimos el partido por tener un jugador menos. Así que creo que esas son el aprendizaje que tenemos que tomar para estas 6, 7 fechas que quedan. Creo que es lo más importante. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Minha família que esteve do meu lado nesse momento difícil. Como todos sabem, eu acabei sofrendo uma fratura, né? Fiz de tudo ali com o departamento médico do Botafogo. Quero exaltar também o departamento médico, os fisioterapeutas. O Botafogo me deu uma estrutura incrível para eu poder recuperar o mais rápido possível, agradecer a eles. E quando eu voltei a sentir contra o Grêmio, realmente eu senti um baque, né? Achei que não seria possível voltar, senti uma inflamação ali, doía muito. Então, assim, eu me sacrifiquei bastante junto com a equipe do Botafogo aí para poder viver esse momento e fico feliz em poder voltar, poder marcar, ajudar a equipe. Os companheiros estão muito bem. Eu quero entrar sempre para contribuir de qualquer maneira. Vou estar focado aí para ajudar o Botafogo a chegar aos objetivos desse ano. Tá aí Júnior Santos, hoje contribuiu com gol, né? Ficou muito tempo parado, havia voltado jogos atrás, aí saiu um pouco da convocação porque sentiu um pouco a parte muscular e tal. Hoje voltou à lista de relacionados, entrou e voltou a marcar gol. Um belíssimo gol, por sinal, né? Um grande reforço para o Botafogo. Mas aí tem uma nessa coisa, reta final. A gente falou um pouco de como o Botafogo se comporta, fala de parte tática, o Conrado citou muito bem a questão física, o ritmo que o Botafogo põe no jogo. O jogo de hoje tem um detalhe, né? A parte técnica dos gols é impressionante. Né? Muita qualidade. A finalização do Savarino no primeiro gol, o recurso do Luiz Henrique para trocar de perna. Na finalização. Aquilo foi lindo, viu? É muito bonito. Eu acho que eu nunca vi um gol. Eu não me lembro de ter visto um gol na vida de um jogador dar aquele tapa rápido, assim, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A solução que ele encontra naquele momento, é incrível. Lindo. Essa batida é bonita. A batida né? é muito bonita. Não é fácil de pegar, né? Mas é bonita.
É aquilo que a gente falou, se o Almada, os do meio ali não dão a vida para chegar na área, provavelmente o Piton ia chegar para marcar lá o Savarino no segundo pau. Então o Piton teve que fechar no Luiz Henrique, que é mais alto, e aí sobrou o Almada, o Savarino lá no segundo pau. E esse segundo gol realmente é muito impressionante. Também não lembro, viu, Diniz? Não lembro de chegar na cara do gol com a tranquilidade. Tirar o goleiro desse jeito, coisa de futsal, né? É porque é um drible, na verdade. Isso é muito usado para driblar. Não, e passe também, às vezes, né? Você só tira e já dá um passe na frente, mas finalizar... Uma frieza dessa, né? Foi tão diferente, né? Porque eu vendo o gol na câmera 1, né? Que a gente fala, ou seja, no ao vivo, eu achei que tivesse tido algum tipo de erro, algum desvio. Eu achei que tivesse sido travado. Eu também, pelo Piton. Aí, só no replay que eu vi o que ele fez. A tranquilidade absurda, né? A gente vai ver na sequência agora. Primeiro essa batida do Savarino. Agora, a velocidade, né? Mais uma vez para fazer o segundo gol. O erro ali é do Hugo Moura, né? E agora os passes são espetaculares, né? Todo mundo muito inteligente, né? E também assim, né, Mansur e Conrado e amigos, todo mundo sempre tem opção, né? Nunca o jogador do Botafogo pega a bola e fica sem saber o que fazer, porque tá todo mundo muito bem posicionado. É incrível a quantidade de vezes que o Botafogo troca vários passes de primeira e faz a bola sair do espaço onde está mais congestionado para encontrar um lugar mais vazio do campo, né? É impressionante. O time assim, tem um aspecto do Botafogo, eu acho que todo time tem uma diferença jogando em casa e fora. Qualquer time a gente vai observar, ele tem se sente mais à vontade em casa. O Botafogo, de fato... Olha agora, Mansur. Olha isso, olha só. Essa aí não é a melhor câmera, atrás do gol dá pra ver melhor. Isso, vai ter uma imagem melhor. Olha lá, ó. Puxou e pau. É impressionante. Nossa, é muito que coisa rápido, linda, é uma solução. cara. É de criatividade, de inteligência. Mas, enfim, quando a gente falava sobre o funcionamento do time, né? Todo time tem uma diferença em casa e fora, e os resultados do futebol no mundo inteiro mostram isso, né? Agora, o Botafogo, de fato, chama atenção porque ele parece, inclusive, mais físico e o ritmo do jogo é muito mais rápido jogando no Newton Santos. Acho que tem a ver com o gramado, com o que o adversário sente também por jogar nesse tipo de piso, mas é muito bonito de ver. O jogo fica mais rápido, né? O jogo fica mais rápido. Além de ficar mais rápido, é aquela certeza que a bola que está vindo em você não vai pererecar e você já sabe que o cara vai conseguir dar o tapa de primeira e a bola vai vir rasteirinha. Isso tudo facilita. Às vezes você está num gramado irregular e aí, assim... Tem a questão também do sintético e não sintético, mas vamos só botar gramado bom e gramado não bom. Se a gente tivesse ter condição de ter todos os gramados da Premier League, a gente não precisaria ter... É melhor um gramado sintético bom que, às do que vezes, um gramado natural ruim. Tem essa parte tática, tem a parte física, mas a bola vai na esquerda, dá uma pererecada, o cara domina errado, pronto, ele já vai ter que voltar a bola. Já matou, já vai ter que voltar a bola. Aí não, e todo mundo confia nisso, né? E aí o que vocês já falaram, essa cavadinha também foi linda do Júnior Santos, né? No limite. Quando quiser, temos os 3 gols aqui. Vamos ouvir. Nós vamos voltar ao Newton Santos, porque lá estão Jader Rocha, Lédio Carmona, o Intrépido e Ramon Mota. Bem-vindos, meus amigos! É mais uma noite de gala do Botafogo, num clássico no Rio, né? 3-0 sobre o Vasco. Botafogo vai aos poucos pavimentando o seu caminho para o título tão aguardado e tão esperado pela torcida do Botafogo. Jader, bem-vindo, meus amigos. Boa noite. Tudo bem, amigos? Boa noite para vocês todos. Galera que está acompanhando o Troca, de fato, né? Uma noite daquelas para o torcedor jamais esquecer, porque num clássico, com casa cheia, com toda a rivalidade, com toda a história e a maneira como o Botafogo consolidou esse 3-0, a gente estava acompanhando aqui, né? O que vocês estavam trazendo, os destaques, um time de muita velocidade, de qualidade, um time que não tem economia, muito pelo contrário, né? Recursos. Tudo isso o Botafogo apresentou para, de fato, hoje trilhar um caminho muito intenso e forte na briga pelo título de campeão brasileiro. Foi, de fato, uma noite muito especial para quem acompanhou o jogo, especialmente pelo lado do Botafogo, Lédio e Ramon. Exatamente. Boa noite, amigos. Conrado, Mansur, intrépido companheiro Felipe Diniz. Cara, o pior de tudo, juntando o que vocês falaram, com que o Jader abriu aqui, que era absolutamente previsível tudo que aconteceu hoje. A gente até falava no nosso pré-jogo, o Botafogo é muito favorito, normalmente clássico a gente fala, não tem favorito, era muito favorito. Então, essa discrepância, esse desequilíbrio técnico no jogo, pelo menos para mim era muito claro que ia acontecer, até olhando, evidentemente, elenco por elenco, o Botafogo vai ser melhor que o Vasco em 10 dos próximos 10 jogos, se a situação continuar assim.
Agora, o Vasco errou até na escalação inicial, né? Quando o Rafael Paiva escolhe o Jean Davi, que é um jogador com pouca intensidade de jogo, para enfrentar um time que é uma locomotiva, passa por cima de todo mundo, Botafogo, com saúde, com explosão técnica, explosão física, jogo coletivo muito apurado, ele praticamente ele cede todo o espaço de meio campo para o Botafogo. Então ele errou na escalação e o Vasco entrou frio demais, contra um Botafogo que entrou a 1000 por hora. Em 12 minutos já estava 2-0, o clássico já estava praticamente definido. E o Botafogo no primeiro tempo só não fez 3, 4, porque tirou um pouco o pé, começou a ter um pouco de excesso de preciosismo. Mas em nenhum momento o Vasco conseguiu equilibrar o jogo. Foi um massacre, foi um passeio, um massacre para o Vasco e um passeio para o torcedor do Botafogo, para o Botafogo, que deu até para rodar elenco no segundo tempo, né, Ramon? Exatamente, Led. Assina embaixo o que você falou. Estou com você em tudo na questão da escalação também. Eu acho que ele poderia optar por ter colocado o Leandrinho para fazer essa dobra ali, ajudar o Piton, né? Já que o lado esquerdo, o Luiz Henrique, esse que na teoria começa pelo lado direito, mas ele roda muito o centro do campo, até finalizando agora a gente viu do lado esquerdo, né? E esse também se movimentou, Igor Jesus perdeu essa chance incrível, que não pode perder um atacante do cacife dele, mas enfim, foi um Botafogo que teve um volume muito grande, um Botafogo que foi superior fisicamente, tecnicamente, mentalmente, né? Botafogo assim, ok, teve ali no primeiro tempo, ele dosou um pouquinho a sua maneira de jogar, mas mesmo assim foi muito volumoso nessa questão de criar chances, de envolver o adversário no meio de campo com o Savarino. Marlon Freitas jogou uma partidaça, hoje Gregório de novo na marcação. Foi um Botafogo assim, digno de líder e digno de um líder que abriu 6 pontos para uma equipe igual ao Palmeiras. A gente está vendo o momento em que o João Vitor foi expulso, né? Depois de um lance em que primeiro o Bruno Arleu marcou pênalti, depois com o auxílio do VAR ele volta atrás na decisão e acaba anotando a falta, né? Porque o lance se dá fora da área. O João Vitor tinha acabado de tomar um cartão amarelo. 2 minutos antes. Né? E aí depois é expulso, àquela altura já era praticamente a situação irreversível para o Vasco, né? Tava tomando 2-0 e perdendo um jogador e tendo todo o segundo tempo pela frente para enfrentar com essa situação. O segundo tempo foi protocolar. O Botafogo diminuiu o ritmo, ficou jogando dentro do campo do Vasco, esperando o momento certo para uma infiltração, uma brecha para uma finalização a mais. Era claro que poderia sair o terceiro gol, o quarto, quando o Botafogo forçasse. Saiu nesse belo lance do Marlon Freitas, a deixada inteligente do Almada e a primeira conclusão, finalização do Júnior Santos depois da sua volta ao futebol. Ele havia acabado de entrar na primeira finalização, não fazia um gol desde junho por causa da lesão séria que ele teve. Ele fez o terceiro gol do Botafogo. Volto a dizer, era para ser mais, 4, 5, não só pela diferença de elenco, de técnica do Botafogo, de jogo coletivo, mas pela postura do Vasco. O Vasco errou antes, errou durante e provavelmente, se não resolver seus problemas, vai errar depois do jogo também, né? O Vasco não vem jogando bem e hoje fez um jogo muito abaixo. A gente está acostumado a ver clássico do Botafogo e Vasco desde os anos 70. Há muito tempo eu não vi um clássico entre os dois tão desequilibrado tecnicamente. Qualquer um que veio aqui hoje ao Nilton Santos, até a postura corporal dos jogadores do Vasco, em determinado momento do Vasco, já indicava, que eles já imaginavam que a derrota era praticamente iminente. E foi o que aconteceu. E foi pouco, hein? Poderia ter sido muito pior. O Botafogo é o melhor time do Brasil e tem tudo para ser campeão brasileiro. E eu tenho uma pergunta, vale até para os amigos depois aí na mesa, para você também aqui, Ramon, Lédio. A impressão que dá é que o Botafogo, a partir desse momento, né, quando ele conquista, especialmente a classificação para a decisão da Libertadores e vê a possibilidade real de ser campeão brasileiro depois de quase 30 anos, ela de fato se concretizar, que é um Botafogo que dificilmente vai oscilar, que é um Botafogo que dificilmente vai desperdiçar a oportunidade de, o quanto mais rápido puder chegar no título brasileiro, melhor, para depois se concentrar nessa situação de Libertadores e para impor um jogo de muita dificuldade para o Atlético, porque a atuação de hoje é meio que chancelando esse pensamento que me veio na cabeça por conta exatamente disso, né? O Botafogo está preparado para enfrentar qualquer adversidade, qualquer que seja a situação. No nosso pré-jogo, o Arthur Jorge, não sei se os amigos acompanharam, ele citou que o Botafogo faz um campeonato muito regular. E faz, de fato, muito linear. O Botafogo liderou 16 rodadas, é o time que mais liderou até aqui na competição. E é um Botafogo que mentalmente está muito forte. A gente vê que é um grupo que está com fome,
que tá querendo buscar o título e tá jogando para isso. Hoje, assim, claro, com um a mais, ganhando por 2-0, naturalmente você controla um pouco mais o jogo, você não acelera da maneira que você acelera normalmente as partidas, mas mesmo assim o Botafogo controlou a partida. Em nenhum momento o Vasco chegou perto de fazer um gol, de assustar o placar, de assustar o Botafogo, de colocar o Botafogo para trás, de tão confiante que o Botafogo estava na partida. Entende? Então, isso aí, claro, o Botafogo tem mais uma partida agora, se eu não me engano, podem me ajudar. Cuiabá. Data FIFA, né? Isso. Depois mais 2 ou 3 jogos antes da final, se eu não me engano, ou 2 jogos antes da final. Igual e Palmeiras, né? Exato, o jogo é Atlético fora. Não. Eu tenho aqui, Alédio. Atlético fora. Vamos lá. Vitória em casa. Depois Isso aí. o Botafogo joga contra o Palmeiras, né? Aquele jogo da 36ª Sábado, rodada. Cuiabá primeiro, né? Primeiro é o Cuiabá. Não, é Cuiabá, Atlético, Vitória em casa, Palmeiras fora. Sim. E depois E fecha aí, a contra decisão. Internacional fora. E na última rodada, São A Paulo questão em é que casa. agora, se os dois fizerem uma campanha idêntica até o confronto direto, o Botafogo joga para ser campeão antes de viajar para a Libertadores. É. Exatamente. Exatamente. Se ele ganhar o jogo. Pode decidir contra o Palmeiras. Sim. Pode. Se ganhar pode. o Palmeiras é campeão. É isso aí. É. Então não tá fácil a vida do Palmeiras, não, principalmente pela bola que o Botafogo vem jogando, né? Tá difícil acreditar. O Botafogo tem 6 O pontos a Botafogo mais do vai. que o Palmeiras. E não só nesse momento. Se você pega a avaliação da temporada, na média, o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. Sim. E vem jogando melhor do que o Palmeiras. Tem jogado melhor. Então, você vê muito poucos motivos para escapar. Agora, é futebol. 6 pontos, 6 rodadas, tem um campeonato por jogar ainda, tem 6 jogos por jogar, mas o Botafogo é claríssimo favorito. Fala, Ramon. Não, eu queria falar em relação ao Vasco, eu também falei no pré. É claro que o torcedor vascaíno sonha, né, com a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores. É claro que chegou por um clássico tentando aqui vencer a equipe do Botafogo, né? Mas se a gente pegar, assim, se a gente fizer um balanço da maneira que começou o Vasco no ano, da troca do técnico, vindo o Álvaro Pacheco, saindo o Álvaro Pacheco, entrando o Rafael Paiva, e com o elenco que o Vasco tem, o Vasco termina o ano na primeira parte da tabela e semifinalista da Copa do Brasil. O torcedor, claro, tem direito de ficar chateado, dói uma derrota como essa, dói, mas o ano do Vasco, com o elenco que tem, não é ruim. Que sirva de lição para programação, logística para o ano que vem, que o Vasco consiga montar um elenco mais competitivo, para aí sim começar a galgar, brigar coisas mais altas na A tabela. confusão nos bastidores também envolvendo a SAF, né? Isso é um peso que a gente tem que colocar também. Também, né? isso pesa muito. Tem uma questão muito séria, que é simples de explicar. O Vasco não tem dinheiro. Então, para o Vasco formar um time competitivo, ele tem que ser perfeito. Dar a tacada certa, no momento certo, achar os jogadores que encaixem ali dentro do orçamento, dentro do estilo de jogo do time. E usar melhor as divisões de base, que essas aí estão lá, são feitas dentro do clube, conhecem a história do clube e podem entregar também. O Vasco tem bons jogadores da base que podem ser usados. Dinheiro o Vasco não tem. Ele vai ter que ser inteligente para formar um time interessante e mais competitivo para 2025. Aí- Que foi o ano do Vasco, com 43 pontos, o torcedor do Vasco tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Aí tá a Apagando as importância. luzes aqui, estão mandando a gente embora, viu? Percebi. Aí tá a importância de ter. Senão a gente ficaria aqui, né, Diniz? A gente Eu ficaria aqui sei, até o eu sei final do disso. O programa. Lédio ficaria com a gente até o fim do programa. Se quiser, eu pego um carro e vou para aí, senta aí com vocês. Pô. Pô, então eu vou ficar esperando. Já vou pedir para colocar mais uma cadeira aqui. Você vem mesmo? Tô chegando. Espera aí, né? Não sei se vai dar tempo. Para fechar, aí vale o investimento que os clubes fazem no departamento de scout, com caras competentes que possam vasculhar o mercado Exatamente. e fazer contratações dentro daquilo que o clube tem para contratar, né? Por isso que hoje em dia tem clube que ainda não entendeu o quanto é importante investir num bom departamento de scout. Às vezes é melhor pagar caro para um cara bom de scout do que para trazer um jogador para ficar no banco de time de Série A. É isso aí, Lédio Carmona, o intrépido, tô te esperando aqui, hein? Valeu, Jader Rocha, Ramon, um abraço, meus amigos. Abraço, gente. Valeu, Lédio, até já. A cadeira tá pronta. Tchau, cara. Valeu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui.